Eu que Obrigado. agradeço. Nós nos encontramos lá no evento da FGM São Paulo, do último evento, e combinamos. Vamos fazer uma esse ano aí e tal, e deu certo. Seu pedido é uma ordem, pô. Tenho Vamos certeza disso. Seu nessa. pedido é uma ordem. Que Que a gente... legal. E eu acho que Prazer. o prazer é todo nosso. E eu acho que a gente preparou uma coisa bem legal para o pessoal que está nos assistindo. Eu acho Foi. que você é clínico, né? Então, assim, eu acho que vai ser legal que a gente vai discutir bastante coisa clínica hoje aqui, Isso, obviamente baseado em ciência, né? Falando claro. sobre clareamento e sobre manchas hipoplásicas, né? É. Porque o pessoal sempre tem muita dúvida sobre mancha. Clareia antes, não clareia. O pessoal tem muita dúvida. O que eu posso fazer para remover aquilo? Então, eu achei legal o tema, que nós vamos fazer uma associação das técnicas de clareamento, que o pessoal tem dominado bem, graças às mídias da ciência, aos livros que nós publicamos e assim sucessivamente, e também umas dicas sobre remoção de manchas brancas não cariosas, manchas hipoplásicas, e acho que vai ser bem legal, Bessa. Obrigado aí. Então vai ter bastante caso clínico e bastante dica clínica para quem ficar aqui com a gente, né? Temos aí. Temos alguns casos clínicos que eu te passei, você fez o download aí, tá tudo aí na tua tela e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Então, pessoal, quem está assistindo aqui, ó, coloque aqui, ó, gaivotinha, disparo para o máximo possível de colegas. Eu Vai tenho mandando. certeza que vai agregar bastante aí o conhecimento clínico de vocês. Isso Antes de mais aí. nada, vamos falar um pouquinho disso aqui, meu amigo. De antemão, quero Vamos. agradecer. Eu tenho a maior honra de ter recebido aqui, ó, e com dedicatória. Muito obrigado. Confesso que já li Imagine. tudo. Devorei Prazer. teu livro. Devorei isso Prazer. aqui. Cara. Devorei teu livro. Devorou? Devorei. Super recomendo. Você sabe que isso é um projeto de muito tempo, né? Mas quando você não senta, o projeto não sai. Porque depende de muitas pessoas, muitos amigos. Fizemos esse livro em 30 colaboradores, né? E esses 30 colaboradores são as pessoas que estudam clareamento. Tem muitos outros também que poderiam estar junto conosco, mas foi um projeto que nós conseguimos aí desenvolver e lançamos esse livro em julho do ano passado, quando um pouquinho, 2, 3 meses depois que iniciou a pandemia, uns 3, 4 meses. O problema é que a pandemia atrapalhou muito a nossa programação, os nossos né? cursos presenciais também, né? Os congressos, os eventos, se bem que a mídia e as mídias sociais ajudaram de uma forma, mas os eventos presenciais são sempre importantes. Se Deus quiser, agora nós vamos voltar, mas esse livro é um livro bem completo, que conta a história do clareamento, e eu queria fazer junto com a equipe, não só um livro de clareamento, chamar atenção para alguns fatores pós o clareamento, tipo, precisar de uma restauração para um dente que foi clareado, que nós temos escalas de cores de resina para isso hoje, no passado nós não tínhamos. Pensei em casos que eu não tivesse sucesso no clareamento, em restaurar esses dentes, né? E aí, muita coisa clínica, tem muita coisa clínica, tem QR Code de casos, se você clicar, puser o celular, o QR Code, você faz download do caso clínico, explorando bem o caso clínico. Então, foi um projeto bacana, junto com o Rui Santos, né, da editora Santos, e agradeço muito a ele e a todos os 30 participantes aqui que me ajudaram a fazer esse livro em 8 capítulos. O último capítulo fala sobre clareamento e efeitos de géis clareadores e materiais restauradores, tem microscopia eletrônica, para a gente ver o que acontece na realidade. Então, foi um projeto bem legal. Agradecer a todos os amigos que participaram comigo aí nesse nosso projeto de 2020. Parabéns a todos que contribuíram e parabéns, professor. Obrigado. Antes de mais nada, vamos já falar aqui que eu acho que o mais importante é a gente tentar dissociar uma dúvida, como você já falou, sobre as manchas hipoplásicas. A gente faz clareamento antes, a gente resolve a questão da mancha. E sobre o clareamento, a questão importantíssima de individualizar o caso, né? Acho que cada paciente a gente tem que individualizar. Então, acho que a gente pode já começar tratando disso, falando, vamos lá. Eu acho que o mais importante é o clareamento dental e tratamento das manchas hipoplásicas, né? Claro. Primeiro nós vamos dar uma pincelada em clareamento, assim, porque o nosso tempo é mais informativo, claro que com ciência, mas dentre as técnicas do clareamento, Bessa, o que eu acho importante, as pessoas às vezes não entendem. Por que eu tenho peróxidos
de carbamida de diferentes concentrações, peróxido de hidrogênio de diferentes concentrações. Existem várias concentrações para você poder avaliar o seu paciente e personalizar a técnica que você vai usar, sendo ela de maneira executada em consultório ou na técnica da moldeira, supervisionada pelo profissional e o paciente executando essa técnica sob a supervisão do profissional. Então, os produtos que existem, as diferentes concentrações, eles estão diretamente relacionados com o que eu vou me deparar em uma estrutura oral para que eu possa executar a técnica do clareamento. Ou seja, as bocas não são iguais, os pacientes têm restaurações, os pacientes têm lesões cervicais não cariosas, outros têm trincas de esmalte, outros têm lesões cariosas que nós devemos tratar previamente, outros têm dificuldade maior em higiene, controle, em terapia de prevenção. Então, tudo isso vai me levar a uma personalização de técnica e de concentrações. Então, clareamento não existe uma receita do bolo para todo paciente, né? Eu acho não que é o mais existe. Importante deixar claro, e esse slide fala muito bem sobre isso, né? Isso aí. E clareamento, eu tenho 3 aspectos que eu acho importantes. Clareamento é tentativa, né? Perfeito. Ele é não previsível. Tá? E vai depender muito do quê? Do paciente ser colaborador para a técnica e também que ele compartilhe o que nós recomendarmos para que a gente consiga obter sucesso. Então, planejar e personalizar a técnica é muito importante. Os pacientes não são iguais. Por isso que eu tenho diferentes concentrações de produtos, eu tenho diferentes técnicas para execução, porque eu tenho que avaliar, primeiro, as condições do paciente, se ele tem uma boa higiene, se ele não tem trinca, se ele não tem lesão cervical, qual é o grau de sensibilidade que ele apresenta antes de iniciar uma técnica. Então, isso vai me levar a uma personalização. E essa personalização é importante. E, às vezes, mesmo assim, nós erramos, né? A gente tenta começar numa concentração e o paciente tem um grau maior de sensibilidade ou menor, mas isso é para que a gente possa e consiga fazer essa personalização ou essa individualização. Como que você trabalha com a questão da imprevisibilidade do tratamento em relação à ansiedade por parte dos pacientes? Porque muitos pacientes é um grande problema. Você tem alguma dica para dar para o pessoal? Como que você conduz isso? A consulta inicial ela é fundamental para criar uma expectativa, para entender a ansiedade do paciente. E saber aquilo que efetivamente o tratamento pode chegar, né? Isso. E o pior paciente, Bessa, é o paciente que chega e quer clarear rápido. Esse é um paciente complicado. Eu tenho um evento, tal. O clareamento, se você fizer de maneira gradual, personalizando, com o tempo, você consegue obter um sucesso. Não vai clarear. Nós não sabemos quanto, mas que irá clarear, irá. Então, eu preciso de um tempo para conseguir esse clareamento. Então, quando o paciente chega querendo clarear muito rápido, a seguinte dica, cara, clareamento é um tratamento lento, pode demorar 2 semanas, pode demorar 3 semanas, se for na técnica da moldeira personalizada. Às vezes, a associação da técnica não me traz resultados tão bons e imediatos. Então, é mais, durante a consulta, avaliar o paciente como um todo, presença de trincas, presença de lesões, ausência ou presença de sensibilidade prévia e criar um protocolo para esse paciente sem pressa. Não é sem pressa. Isso é fundamental. É sem pressa. Você falou aí sobre a questão de personalização da moldeira ou moldeira pré-fabricada. Pessoal, a Kézia já colocou uma pergunta aqui. Para a gente não interromper o raciocínio do professor, vocês podem colocar perguntas à vontade. Tem interrogaçãozinha, vocês também podem deixar a pergunta de vocês, que eu, no momento oportuno, eu vou responder todas as perguntas aí. O professor vai responder todas as perguntas aí. Tamo junto. Grande, Marçom. Tudo bem? Marçom, nós temos um projeto que é o Na Real e nós mudamos os dias para terça-feira, né? E aí eu já tinha assumido compromisso com vocês. Então eles vão fazer uma live sobre resina mais tarde do nosso horário, né? E aí eles estão lá e depois vou ver se eu consigo dar um oi para eles lá no projeto Na Real.
Mas competir, o Bessa convida a competir com a Ana Real é difícil, pô. Vocês têm que Não, mas eles vão mais tarde. Ah, porque senão eu tô ferrado. Não, fica tranquilo. Até eu participo lá, é um grupo bom. Eu, Francis. Na Real Show, na Real Show. Rodrigo Francis, Rodrigo Reis, eu, Francis e o Marçom. Estou fazendo o merchan aqui. Mas vamos lá, aquele slide que você colocou. Aqui, clareamento dental, a questão da moldeira personalizada em relação versus uma pré-fabricada. Ó, sempre a personalização vai me dar vantagens. Primeira vantagem, eu escolho o produto que eu vou usar. Perfeito. Na pré-fabricada, eu não tenho essa opção. Ela já vem pré-fabricada e preenchida com o produto. Eu faço a moldeira de acordo com aquele paciente. Então, é claro e óbvio que a adaptação é melhor, o extravasamento do material é menor, eu consigo uma ação mais efetiva. Então, eu sempre tenho como preferência a moldeira personalizada, porque eu posso escolher o produto a ser utilizado e tenho uma adaptação melhor da moldeira. O professor Perdigão, quando ele fez cursos aqui no Brasil, já assisti ele no exterior, etc., ele já fez curso para a FGM, ele fica mais de 40 minutos falando dos detalhes da moldeira que são importantes. Né? Antigamente a gente fazia alívio de moldeira, hoje não precisa, porque o silicone é muito mais flexível do que aqueles antigos. Então, colocava esse esmalte de unha, não era? No modelo de gesso. Passava esmalte de unha, outros passavam resina foto para fazer um alívio. Aí ficava muito longe da estrutura. E se o cara tivesse que colocar muito gel, extravasaria muito mais. Então, hoje as moldeiras... Então, a moldeira personalizada é a nossa preferência, porque eu posso escolher o produto, ou melhor, a concentração do produto, e tem uma adaptação muito mais precisa para a atuação do produto. E, obviamente, que ela fica isolada, né? Então, o grau de saliva não interfere. Essas moldeiras pré-fabricadas, elas soltam uma fita que, na verdade, ela vai ficar úmida com a presença da saliva e vai diminuir a quantidade de liberação de oxigênio livre. É essa a ideia. E agora vai uma pergunta, vou resgatar a pergunta da doutora Kézia em relação a como tratar a sensibilidade. Antes de como tratar a sensibilidade, eu vou questionar você sobre o paciente que já relata sensibilidade, e aí entra, eu acredito que esse pensamento de qual produto a gente vai usar, né? Exatamente. Você foi perfeito na tua colocação. Se o paciente chega e você faz testes de sensibilidade, joga um jato de ar, faz um teste na cervical, você vai buscar uma exacerbação dessa sensibilidade. Às vezes o paciente não apresenta nenhum grau de sensibilidade. Então, em cima da técnica, ou melhor dizendo, em cima das características individuais do paciente, eu posso fazer a seleção de um produto à base de peróxido de hidrogênio ou um produto à base de peróxido de carbamida. Mas o carbamida nada mais é a sua decomposição em peróxido de hidrogênio puro. Né? Então ele se decompõe em ureia e amônia, depois vem CO2 e tal. E quem faz, na verdade, o clareamento ou a clareação, como queira chamar, é o oxigênio livre. Então, quando você usa um peróxido de hidrogênio puro, esse pH, a FGM tem de 4% a 10%. Né? Você vai ali dentro do portfólio, 4, 6, 7,5, 10. Tá, beleza. O peróxido de hidrogênio ele libera oxigênio muito rápido. Esse aí, libera oxigênio muito rápido. Então, o tempo de moldeira na cavidade oral é de 1 hora e 15, dependendo do grau de concentração. Só que a chance, por ele liberar mais rápido, não que não possa ser usado, num paciente que tenha 1 grau de sensibilidade prévio, que essa sensibilidade se torne aumentada. Então, eu faria preferência, num paciente com sensibilidade prévia, para personalizar, usar o carbamida, entre 10 e 22, que é esse que está à direita. Então, a FGM tem o Whiteness Perfect entre 10 e 22%. Se o meu paciente, no exame, me apresenta uma sensibilidade, eu vou de 10. Aliás, o 10% é o mais seguro, é o mais tranquilo, só que ele demora um pouco mais. Mas como eu não devo ter pressa, e espero que o paciente também não fique ansioso, a minha opção seria a 10%.
Agora, vamos supor que eu tenho um paciente que não tem nenhum grau de sensibilidade, não tem trinca, não tem lesão cervical. Eu posso aumentar a concentração do produto Perfeito. para 16, por exemplo, e poderia também, nesse paciente, usar o hidrogênio, que é uma reação mais rápida, com menor controle de liberação de oxigênio, porém com um clareamento provavelmente num tempo reduzido. Então é isso que me faz generalizar ou personalizar, né? Então é o grau das características individuais do meu paciente em cima do que eu vou usar. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha que faz odonto, ela tem agora 18 anos, e ela usou, eu fiz clareamento em consultória, 35%. Né? Fiz uma sessão. E moldeira para ela? Preconizei carbamida, mais lenta e gradual. Né? Porque ela é jovem, tem a polpa em maior volume. O professor Loguers tem vários trabalhos a respeito. E sobre sensibilidade também, você pode tratar a sensibilidade usando produtos dessensibilizantes, que são neurais, preferencialmente, para a primeira aplicação. Então, é nitrato de potássio, fluoreto de sódio, dessensibiliza 2%. Existem outros fabricantes que possuem também. Normalmente, é nitrato de potássio a 5%. Isso, neural. Agora, se ele tem lesão cervical, só o neural talvez não resolva. Eu tenho que fazer o quê? O vedamento daquilo. Aí eu posso usar um ionômero de vidro, eu posso usar um bloqueador, né, que seria um vedador, entre aspas, não seria só de ação neural. O que então mais você tem essas opções. O que é mais interessante aí é entender o paciente, entender a ansiedade do paciente, entender a anamnese, interpretar a anamnese dele em relação à sensibilidade e outros fatos, Isso. e abrir o portfólio, o leque de portfólio que a FGM tem. E aí encaixar esse paciente de acordo com a personalização desse caso dele. Dessa Porque técnica. A FGM tem todos os produtos, é só saber indicar, perfeito? Isso, é claro. Agora, se você quer trabalhar com um produto tranquilo, vamos supor assim, Paulo, um produto tranquilo dentro do portfólio. Mas o mais importante é você conhecer o paciente, obviamente. Lógico. Carbamida 10% é o mais tranquilo e o que vai te proporcionar um resultado um pouco mais lento em relação aos outros, mas com uma efetividade bem satisfatória. Então, é personalizar o caso e personalizar. Você pega um paciente, Bessa, cheio de restaurações de resina. Aí, ele quer clarear, né? Vamos clarear primeiro, depois nós vamos fazer as restaurações, substituir essas restaurações, etc. Claro que essa interface não é a mesma de uma estrutura dental sadia, né? Óbvio. Então, um paciente com muitas restaurações já é um paciente que eu tenho que tomar um cuidado em relação à indicação do produto. Né? Perfeito. A técnica eu posso executar de maneira tranquila. Maravilha. Vamos às perguntas dos colegas aqui, ó. Vamos lá. Doutor José Fernando Pacheco, qual a idade mínima para fazer o clareamento? Excelente pergunta. Eu não coloquei no slide hoje, porque eu falei, se eu for contar a história toda, né? Essa é uma excelente pergunta. Tem 2 trabalhos que eu cito nos meus cursos, nas minhas aulas, que mostram que pacientes entre 12 e 17 anos fizeram clareamento com diferentes tipos de produtos. Carbamida 10% e hidrogênio. Tá? E dos 60 pacientes, só um dos 60 descontinuou o tratamento. E a conclusão desse trabalho é que o ideal, eu sei que muita gente faz na pediatria, a professora Sandra Calil faz com muita propriedade, minha amiga, né? Mas na dentição permanente, o ideal é com 14 anos, segundo a literatura. Eles trabalharam com pessoas entre 12 e 17. Chegaram ao consenso que 14 anos é uma idade segura, tranquila, com géis de baixa concentração, preferencialmente moldeira individual personalizada. Essa aí é uma boa pergunta. E a Academia Americana de Odontopediatria também preconiza isso. Quando houver trincas, como que a gente soluciona a questão da sensibilidade? Como é que você vê a trinca, primeiro? Porque às vezes o cara não sabe enxergar uma trinca. É simples. Se você fizer uma transiluminação, nossa, eu não peguei nenhuma foto hoje, mas se você fizer uma transiluminação com fotopolimerizador, você enxerga uma trinca.
Tá? Eu nem coloquei um slide desse, Eu não. acho que tem sim. Pode falar. Não, mas daí. tem só das manchas brancas. É. Das manchas brancas é o mesmo Deixa eu fazer uma processo. análise comparativa aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso, Só análise que comparativa. a gente tá vendo Isso. as manchas brancas, né? Aí a gente está vendo as manchas por uma transiluminação, que era a mancha branca, ela ficou concentrada com maior, com cor mais escura. Mas é isso mesmo, faz a transiluminação e avalia a trinca. Se tiver trinca, é melhor, primeiro, usar um dessensibilizante neural, porque se tem trinca, tem uma dentina exposta, e você pode fazer um vedamento com adesivo do tipo universal, por exemplo, sem condicionar o dente com ácido ali, para não criar um problema de desmineralização. Você usa um adesivo universal, um âmbar universal, faz a fotopolimerização, tá isolada, mas primeiro o neural. Se você quiser colocar uma camadinha de resina flow também, incisal, que não vai interferir esteticamente em nada, também é possível. Mas o importante é, se tem trinca, provavelmente tem dentina, usa o neural e depois faz o vedamento, e aí segue a técnica de clareamento. Tanto isso é verdade que você pode clarear um paciente com aparelho ortodôntico, né, Besta? Não tem problema nenhum clarear um paciente com aparelho ortodôntico, porque o gel difunde pelas áreas proximais do bracket, etc. Se ficar uma mancha, é resto de resina de cimentação do bracket ali, porque o gel difunde e o clareamento ocorre em dentina ou no limite amelo-dentinário, que tem alguns trabalhos já mostrando isso, uns trabalhos mais modernos aí, que estão mostrando um pouco de diferença do que a gente acreditava e o que pode vir aí pela ciência. Isso é muito legal em relação aos brackets ortodônticos, né? Porque muita gente questiona e tem dúvida nisso, né? Você pode fazer. Se você me perguntar, é rotina? Não é rotina. Mas ninguém vai também... Invisalign, por exemplo. Ele pode servir como uma moldeira. Você põe lá um Whiteness Perfect a 10% no aparelho, no alinhador, ele vai clarear. Mas isso nós só fazemos, assim, até como nem é um protocolo, no final de um tratamento, né? Porque a pessoa está terminando um tratamento, ela quer um upgrade, até controla a placa bacteriana dessa, porque é peróxido, né? Então você tem até um controle de placa bacteriana no paciente que tem aparelho ortodôntico tradicional. Rafa Decurcio, papai, um grande beijo para você. Ô, papai, você sabe que ele já participou de lá, participou contigo e já participou conosco lá. Papai aqui, ó. Papai a Gênios, gente boa demais. Eu perguntei para ele por que todo mundo chama ele de papai. Ele falou que não sabe. Aí eu falo para ele que é puro respeito que todos têm por ele. É mesmo, mas ele é um cara assim... É meu vizinho aqui, porque Goiânia é bem perto de Uberlândia, 320 quilômetros. De carro é uma ótima aí, porque de avião você tem que ir para BH ou para Campinas. A logística... É um carro aqui, logística boa. E ele e a Paulinha estão me devendo jantar lá, mas depois da pandemia eu vou lá, porque toda vez que ela cozinha... Ele só come e eu fico água na boca aqui, salivando. E Cioga é diferente, ó. Cioga é diferente, papai. Cioga é diferente. Cioga é diferente. A Dalva tá falando em relação ao laser de baixa. Aí eu deixo as duas pessoas com mais propriedade de laser hoje, talvez no Brasil, aí, é minha ótica, né, que já tiveram aqui, Ana Cecília Aranha e a Marina Bela participaram, que tiveram e falaram sobre a utilização de laser de baixa para... tirar a sensibilidade. E eu tenho até o livro da Ana Cecília, que está aqui em cima, ó, junto com os outros aqui de clareamento. Ó. Da Ana Cecília está aqui, o resina do calisto, clareamento, lesão cervical. Eu já dei umas esboçadas. É sensacional. A pessoa tem que ter o laser e saber utilizar, né Bessa? Óbvio. O protocolo de utilização, onde aplicar, etc, etc. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Já ó. Armado. Quando que a gente... usa aí a questão de gel esclareadores em consultório. Qual é a indicação? Que muita gente também tem dúvida, né? Qual é o mais efetivo? Clareador de consultório ou clareador caseiro, né? Ou de moldeira, como queira falar. Será que a rapidez, a sensibilidade, qual é o gel de um, qual é o gel do outro? Eu acho que isso é importante a gente situar o pessoal. Legal. Por exemplo, as pessoas perguntaram a idade mínima, mas sempre tem uma pergunta e vai encaixar bem aqui no clareamento em consultório. Todo mundo pergunta, gestante pode fazer clareamento? Pode.
Quem está amamentando pode fazer clareamento? Pode. Existe alguma contraindicação para a técnica da moldeira personalizada para esses pacientes? Cientificamente, não. Procurei artigos, não consigo achar. Mas numa paciente como essa, você ter o contato do produto só com a estrutura dental é mais seguro. Não estou dizendo que você não pode fazer moldeira, quero que as pessoas entendam. Então, aí, para essa paciente, a técnica em consultório, você controla todos os fatores de contato do produto com a estrutura dental e não corre o risco de esse produto extravasar, por exemplo, para o tecido mole, numa área não queratinizada e penetrar via tecido, via mucosa. Então, essa é uma boa opção. Tem como a gente controlar, né? Tem como profissional controlar. Isso. Né? A técnica em consultório, você controla os fatores que o paciente provavelmente não controla na técnica da moldeira. Um outro fator importante da técnica em consultório, além da paciente gestante, você sabe que existem pacientes que são alérgicos a peróxido? Eu tenho alguns casos, não são muitos. Ele usa a moldeira e ele tem uma reação, não é uma dermatite de contato, é uma reação alérgica ao produto. Igual você tem paciente alérgico à resina acrílica, você tem paciente alérgico ao lençol de borracha, à luva com talco, etc. Você pode ter um paciente com reação alérgica ao peróxido. É raro, é raro. Quantos eu conheço? 1 ou 2 na minha vida toda. Então, para esse paciente, a técnica em consultório é adequada. Como é que eles expressaram essa reação alérgica? Cara, interessante isso. Uma é interessante, uma é minha filha que fez odonto. Sério? 31 anos. É casa de ferreiro espeto de pau. Por quê? Não paga o tratamento. CRO positivo sempre dá problema, né? CRO positivo. Não paga o tratamento, INSS. E ela tem uma reação. Mas não é uma reação só Por exemplo, é normal o cara usar moldeira e você ter uma pequena inflamação na margem gengival no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Isso desaparece. O paciente que desenvolve uma reação alérgica, ele tem como o tecido mole, todo o tecido, não é só a margem gengival, ele fica parecendo um morango, cheio de petequias, né? E aí você vê que o paciente desenvolveu uma alergia, uma reação alérgica. Não faz nenhum mal, suspende o tratamento, não precisa medicar, suspendeu, não precisa antihistamínico, suspendeu de boa. Mas pode ocorrer de um paciente seu ter reação alérgica. Mas não é uma dermatite na margem gengival. Tem que pegar um pouco mais de mucosa na gengiva inserida, né? E é só você avaliar. Na mucosa, na margem gengival, normalmente ocorre essa dermatite de contato e não é uma reação alérgica do paciente. Aí esse paciente só poderia fazer técnica em consultório, técnica com géis em consultório. Beleza. Uma dúvida aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo lançar aqui, pessoal. Vai. Aqui, ó. Perguntinha aí. Renata está perguntando: quanto tempo recomendar o uso do carbamida 10 a 16%? Legal, boa pergunta. Antigamente a gente recomendava dormir. Mas um gel a 10%, ele tem efetividade de liberação de oxigênio, tem alguns trabalhos que mostram isso. O grau, quando ele chegar a 5% para baixo, ele não produz mais uma reação de oxidação que seja capaz de minimizar ou diminuir o número de massa compacta de coloração em pequenos fragmentos. Então, um carbamida a 10%, 2 horas por dia, é suficiente. É suficiente, não há necessidade de dormir. O peróxido de hidrogênio, 1 hora por dia, é suficiente. Já um carbamida a 16, se o cara estiver bem, ou a 20, se o cara não tem sensibilidade, se ele usar 3, 4 horas, ele tem uma reação de liberação de oxigênio por mais tempo. Então, você pode aumentar o tempo de contato com 16%. Mas se você usar 2 horas, você obtém basicamente o mesmo resultado que se você estivesse dormindo com uma placa de acetato. Personalização do tratamento. A gente está o tempo todo falando isso. Clareamento é personalização do tratamento. E o profissional, ele fica extremamente confortável dentro do portfólio da FGM, porque ele consegue... Você tem as opções. Todos. Tem todas as opções, né? Essa pergunta é legal, você não colocou. Por quantos dias posso usar o clareamento? Na literatura,
você não tem essa resposta seca como você perguntou, Mônica. Mas você pode tranquilamente usar por 40, 45 dias baixa concentração. Vai chegar um momento que satura. Né? Saturou, você vai ver que saturou, não muda mais. Aí não adianta ficar insistindo. Ah, mas posso usar 60 dias? Pode usar 60 dias, baixa concentração. Mas normalmente, via de regra, hein? Não é estatística matemática só. 21 dias para carbamida, 3 semanas, 10%, ou 14 a 15 dias pH, peróxido de hidrogênio, 7,5%, 1 hora por dia. Isso é uma ideia que você pode seguir, que você vai ver o resultado. Interessante que a pergunta do doutor Luiz Belo vai ao encontro que você falou agora. O paciente fez clareamento contra o profissional, não ficou com ele como esperado. Em avaliação, vou só completar aqui, que não aparece aqui. Completa aí. Em avaliação, é notável um dente bem claro. Como identificar que o dente chegou ao seu máximo? Você falou em relação ao ponto de saturação. Saturou. Como que a gente identifica isso, professor? Isso também por exemplo, você vê que você usou, vamos fazer uma suposição, usei 21 dias, aí o paciente ainda quer, eu quero mais. Você usar mais 7 dias e não teve uma alteração, é legal você pegar a escala de cor, esse é um padrão, né? Você vai fazer um protocolo, você pega uma escala de cor, pega o seu celular, sem flash, dá uma clicadinha nele para ele chegar em 2,5 de aproximação e clica sem refletor. Depois de 7 dias, se você olhar, fizer a mesma foto e não notar a diferença, provavelmente ele saturou. Não vai adiantar você mudar a concentração do produto. A comunicação com o paciente facilitou muito, porque todo mundo tem um smartphone, né? Todo mundo tem um smartphone. Acho que acabou, a gente tinha aquela ideia, né? De máquina fotográfica profissional para poder fotografar no dia a dia. Acho que não precisa. Para ter uma comunicação com o paciente. Para o clínico, não. Para o clínico, não. Acho que a gente dá aula, às vezes quer fazer uma foto mais trabalhada e tal, mas para o clínico, tranquilamente. Então, isso é um padrão de comparação legal para o clínico. Se ele não quiser fotografar, ele vê lá, usei 3 semanas, ele vai lá, olha a cor do canino, tá? Porque é o dente mais saturado. Põe ali. Ele era 3,5. Pô, chegou no A2. Beleza. 7 dias depois, ele continua no A2. Provavelmente 10, 12 depois, ele vai continuar no A2. Ele saturou. Vamos falar um pouquinho desse trabalho. Vamos falar um pouquinho de ciência. Porque é importante a gente juntar, unir a parte clínica com a literatura. Eu acho que isso é interessantíssimo. Isso é importante porque os produtos, as pessoas não entendem ou se questionam, e isso é legal. Porque muita gente fala assim, o clareamento em consultório, tem produto que eu deixo 45 minutos, tem produto que eu troco de 15 em 15, não é isso? Por que você faz isso? Volta um, por favor, antes dessa tabela. Aí, por exemplo, do lado esquerdo aqui na tela, nós temos o Whiteness, o HP e o HP Max. O vermelhinho do seu lado esquerdo. A caixinha só. Esse é o Whiteness HP, o verdinho aqui no meio é o HP Max com o preto, isso. Esses dois produtos... aqui, se eu não me engano, é o mais, né? Foi o inicial de todos, né? O inicial de todos. Eu pus ele dentro da caixinha, que é o inicial de todos. Mas a forma de apresentação é igual o verdinho aqui, que é o Max. Qual que é a diferença dos dois? As tampinhas mudam e Isso, um é vermelho e o outro é verde a tampinha. A concentração é a mesma, 35%. Por que é recomendado aplicar uma vez, sugar, tirar, depois de 15 minutos, aplicar uma segunda vez, deixa mais 15 minutos, suga, remove o excesso sem lavar e aplicar uma terceira vez. 3 de 15 vão dar 45 minutos. Só que esses dois produtos, eles, depois de 15 minutos, eles sofrem uma alteração de pH, não é ruim o produto. Eu tenho que trocar, porque o pH fica crítico e vai desmineralizar o esmalte. Então, eu tenho que trocar. Obviamente que eles têm um custo mais baixo, né? Porque eu vou trocar 3 vezes, provavelmente eu tenha um pouco mais de gasto do produto.
que é 5, a proporção é 1:3, né? Para fazer uma boca inteira, você vai precisar de 15 do peróxido para 5 do espessante, mais ou menos. Então, essa é a ideia. Mas por quê? O pH muda. Os outros que vêm em seringa, tanto o Blue como o Automix, eles já são produtos com alta concentração de cálcio, com maior estabilidade de pH, liberam bem o oxigênio. A pessoa tem que saber fazer bem a manipulação, no caso do Blue. O Automix já é automistura, ele se mistura automaticamente quando você apertar a seringa, e eles têm estabilidade de pH. Isso. Eles tendo estabilidade de pH, a empresa, e nós testamos, eu posso deixar 40, 45 minutos sobre a estrutura dental, que eu não vou ter um dano de desmineralização para aquela estrutura dental. Perfeito? Claro que tem a diferença do custo, da técnica, que você aplica uma única vez até 45 minutos sem substituir, pode ser mais tranquilo para você, mas tem a diferença do custo. Mas, na verdade, todos são peróxido de hidrogênio a 35%. Tanto manipulado em gotas, como o Blue, que é seringa contra seringa, como o Automix, que é automistura. É isso aí. Se você fizer a pergunta para mim, Paulo, qual que você prefere usar? Muito mais tranquilo? O Automix. Ele vem com uma pontinha para aplicar, com um pincelzinho. Eu só faço a mistura, aplico sobre a estrutura do dente e vou dar uma mexidinha naquele produto lá, depois de 20, 15 minutos, mexer, mas eu não preciso trocar. Ele é mais tranquilo para usar. Qual que é o grau de sensibilidade? É diferente? Não. O erro do cara que usa em gotas é lavar, tirar tudo lavando. Aí você gera uma diferença térmica e o cara pode ter sensibilidade. E você pode fazer a dessensibilização previamente, durante a técnica, ou pós-técnica, que seria o mais indicado. Então, essas são as diferenças. Vamos na tabela lá. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Deixa eu tirar aí um pouquinho o zoom. Isso. Eu acho isso aqui fundamental o entendimento, né? É um trabalho nosso 2013, antigo. Ó. O HP Max, ele começa lá com 6,20, mais ou menos. Depois de 20 minutos, ele cai lá para 5,3. Então, ele já caiu agora o pH pior 5,6 para baixo. Então, eu tenho que trocar. Não é porque ele é ruim, eu tenho que trocar. A técnica me pede trocar, para eu não ter desmineralização. Quando você pega o Blue, olha o pH, 8,9, 8,4, 8,4, 8,6. Mantém, né? Não cai, mantém. E assim sucessivamente. Aí nós testamos com o Total Blank Office, com o Opalescence Boost. E aí nós fomos testar, que nós queríamos fazer um teste que havia muitos artigos sobre bebidas ácidas, refrigerantes, etc. Isso é bom saber também. Muita gente fala assim, o gel causou sensibilidade. É claro, o cara faz clareamento, vai para academia, aperta o dente, toma Gatorade, aí é o gel que causou sensibilidade. Não é. Então, o pH da Coca-Cola, 2,9, 2,6, 2,65. pH de um suco de laranja, um pouquinho maior, mas totalmente ácido, 3,9, 3,7. Agora, muitos dos trabalhos mostram que quando o pH baixa, a liberação de oxigênio é melhor. Mas isso vai só cientificamente. Se você tiver um pH legal e a liberação do oxigênio continuar de maneira efetiva, você vai ter uma técnica de clareamento consultório com grande possibilidade de sucesso. Então, isso que é importante. E isso é fundamental o entendimento, porque se tira e porque não se tira. Porque se pode colocar 45 minutos e porque a gente tem que renovar. Exatamente. Entender esses slides aí, né? Exatamente. A Rose, você fez uma live com ela sobre resina, não foi? Foi. Eu acompanhei ela. Ela é minha colega de pós-graduação da Unesp. Gênia. Obrigado, professora. Gênia. Ela é minha colega de pós lá da Unesp. Ela, o João Carlos Gomes, a Osnara. Tem uma turma boa minha lá. Não vou falar que é a turma da antiga, senão eles vão ficar bravos comigo. Mas é. E deixa eu fazer uma pergunta. Nós falamos individualmente, né? Da moldeira, do clareamento de moldeira e agora do clareamento em consultório. E quando é que a gente deve unir esses dois? Qual a razão? Qual a indicação? O que você pensa a respeito da técnica combinada? Então, se você usar só moldeira, você vai conseguir. Se você só usar consultório, uma sessão você não vai conseguir. 2 sessões, talvez, uma é pouco, 2
é bom e 3 não é demais, entendeu? Só consultório. Perfeito. Mas eu acho que, assim, agora estou dando a minha opinião, tá? Na literatura, você não vê diferença em combinar ou usar uma técnica da moldeira individual, que é a técnica que dá resultados com melhor efetividade, com mais probabilidade de manutenção, etc. Mas eu acho que se você combinar, você cria uma expectativa favorável ao seu paciente, Perfeito. você valoriza o seu trabalho, porque Perfeito. você não dá aquela impressão que você não está fazendo nada. Você já fez muito. Já fez exame clínico, profilaxia, avaliou radiografia, passou para ele uma dieta sem alimentos ácidos, que é o que é ruim. Café não tem problema, acabaram de perguntar. O professor Loguers tem um trabalho maravilhoso sobre isso. Paciente fumante também pode fazer clareamento, não tem problema nenhum. O conhecimento vale dinheiro. Às vezes o paciente não interpreta dessa maneira, né? Isso. Então, o clareamento dental personalizado, indicado, executado com segurança, propicia um resultado estético satisfatório e minimamente invasivo. Se você combinar, eu acho que para valorização do teu trabalho, inclusive, você já faz um up no paciente. Porque uma sessão em consultório, Bessa, não clareia o dente. Ele dá um falso positivo. Ele vai precisar de 3, 4 sessões só de consultório para ter uma efetividade. E isso é real. Agora, se você iniciar com o consultório, você já dá um up e aí passa para a moldeira. E também não existe nenhuma contraindicação, por exemplo, de você finalizar uns caninos em consultório. Você concorda comigo ou não? Perfeito. Canino é um dente mais chato de clarear. Perfeito. Então, às vezes, você quer ir só no canino, você pode ir um elemento isolado. Então, essa combinação depende muito, 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 muito da personalização e da segurança do trabalho que você vai realizar. Eu acho que com o clareamento em office, no consultório, você tem como individualizar ainda mais, né? Mas como pode ter a possibilidade ali de trabalhar só num determinado elemento, né? Isso. Acho você pode trabalhar Né? individualizado. Eu gosto muito, assim, partindo para a parte técnica, fazer a primeira sessão em consultório, depois que eu fiz uma boa profilaxia. Essa profilaxia não pode ser feita com bicarbonato, se você for usar o produto na mesma sessão. Faz com pedra pómez, uma escovinha de Robson bem legal, uma taça de borracha. E aí você faz a primeira aplicação, depois que você fez o exame, preconiza para ele, já entrega a moldeira, se ele topar fazer a moldeira. Tem muito paciente que não gosta da moldeira porque acha que sei lá, o cara fala, eu não me adapto. Tudo bem, aí você vai só para o consultório. Mas eu prefiro iniciar com o consultório e continuar com a moldeira. Isso, uma técnica combinada. Maravilha. Vamos entrar agora nos 20 minutos finais. E aí a gente tem esse bate-papo aqui, que é um ponto extremamente importante e comumente aparece nos nossos consultórios, que é o quê? Tratamento das manchas brancas não cariosas, né? Isso. E aí eu vou perguntar aquilo que a gente iniciou. Começa o tratamento fazendo a remoção, faz o clareamento antes, faz o clareamento depois. O que a literatura fala, professor? Tá, beleza. Primeiro. E as opções de tratamento? Isso. Primeiro, se você tem uma mancha hipoplásica, normalmente a localização dela é no terço médio ou incisal. Tá? Ela não tem cavidade, né? Aí você dá para ver a mancha ali, ó, bem legal no dente 21, ó, tá vendo? No 11 mais discreta, isso aí. O paciente tem um pouquinho de placa aqui na proximal. Esse slide é do Marcelo Alves, que escreveu a parte de mancha branca conosco aqui no livro, né? E eu uso esse slide como referência, essa foto, para mostrar isso. Essas manchas, elas podem ter surgido de várias formas, né? Por exemplo, o paciente tinha um dente descido, caiu, teve uma intrusão, tocou no germe do permanente, o esmalte não maturou, erupcionou um incisivo central com uma mancha localizada no terço médio ou incisal. Ela não pode ter cavitação, né? Ela não pode ter cavitação e ela não apareceu durante o clareamento. Isso é muito importante. Eu tenho uma revista da FGM que eu escrevi sobre isso e muita gente perguntava assim, ó, eu faço clareamento, quando o paciente tira a placa, ele vai lá no consultório, ele está cheio de manchas brancas em todos os dentes.
Aquilo são manchas que estavam, vamos dizer assim, em repouso. Quando você fez o clareamento, elas se tornaram evidentes. Quando o efeito saliva e a remineralização ocorrer, essa mancha desaparece naturalmente, porque ela não é uma mancha por má formação hipoplásica. Depois a gente repete o nome do livro no final da live. Então, isso acontece. Às vezes o paciente faz uma técnica em consultório, Bessa, quando ele sai cheio de pontinhos brancos. Aí você fala, nossa, que caramba é isso? Não é nada, aquilo lá já existia. Só que ela não era visível. Fez o clareamento, deu uma desmineralizadinha leve, ressecou, desidratou o dente, ela apareceu. Com efeito tampão da saliva, ela volta. Essa mancha que você mostrou, ela não é assim. A característica dela é com campo úmido, visível, com campo seco, visível, localizada no terço médio ou no terço incisal. E essas manchas, eu não sei se é uma hipermineralização, se é uma hipomineralização, Perfeito. Difícil. Não é fluorose, só histológico para ver, mas ninguém vai tirar um dente para ver isso. Então, não é fluorose. Fluorose, ela tem graus de manchamento, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Isso é uma má formação, uma hipoplasia ou uma hipermineralização. Quais são os tratamentos para esse tipo de mancha? Primeiro, faz o clareamento antes ou depois? Antes. Igualar você não vai. Essa mancha não vai ficar na cor do remanescente. Possível. Praticamente impossível. Né? Praticamente impossível. Então, tem 3 formas de tratamento para esse tipo de mancha branca. Microabrasão, depois do clareamento. Infiltração resinosa, depois do clareamento. Ou uma técnica restauradora convencional, se isso incomodar o paciente. Quando eu dou essa aula na graduação, o menino vem e fala assim, ai, professor, olha essa mancha aqui. Ele nem sabia que ela existia. Aí tem paciente que acha charmoso. Então, as 3 formas é microabrasão, infiltração resinosa, que é um produto alemão, que é mais caro, para você fazer, bem caro. Quem domina muito bem essa técnica é o Leandro Hilbert, né? Ou restauração em resina. A técnica da infiltração, você precisa ter um produto específico para isso. Eles usam muito mais em prevenção também de manchas brancas por desmineralização e por cárie. Né? Então, as 3 formas seriam essa. Agora, vamos ver como é que eu poderia avaliar se essa mancha eu vou remover com sucesso ou sem. Então, na técnica da infiltração resinosa ou na técnica da microabrasão, independente de qual técnica eu venha realizar, eu devo fazer uma transiluminação dessa mancha. Se eu for fazer a técnica da microabrasão, eu posso usar um produto pronto, né, que a FGM tem no mercado, que é o Whiteness RM, que é o próximo slide depois da mancha aí. Vamos só mostrar isso aqui, que acho que é importante. Isso, beleza. A transiluminação. Vou mostrar ali na sequência. Essa mancha, essas 2 manchas aqui transiluminadas, elas me dão uma tendência de remoção mais favorável do que a que está à sua direita, que não está tão transiluminada, mas está bem escura. No outro incisivo que não está transiluminado. Aí tem uma mancha muito escura. Essa aí provavelmente eu não vou remover. Impossível remover. Porque eu vou tentar microabrasionar, aí só tem esmalte, vai ficar uma parede muito fina e provavelmente eu tenho que fazer uma restauração posteriormente. Então, se você optar pela técnica da microabrasão do esmalte, você vai seguir, primeiro, eu faço o clareamento, mas eu devo transiluminar essa mancha para avaliar o grau de compactação da mesma. Né? O grau de compactação da mesma. Então, se você passar o próximo slide, nós vamos ver essa mancha transiluminada. Aí é um transiluminador claro, né? Esse é um LED da SDI que troca a ponta. Então, ele tem o branco e tem o azul. Mas se você quiser fazer com o seu fotopolimerizador, dá certo. Olhando essa mancha, o dente 11 do lado esquerdo, provavelmente eu consigo remover. O do lado direito, ela está muito compactada. Então, provavelmente, ela já está num estágio abaixo do limite amelo-dentinário. Eu posso tentar a remoção? Claro, gente. Sempre eu vou tentar. Mas não se decepcione se, nesse caso, você não conseguir removê-la com a técnica da microabrasão, que é um ácido com um abrasivo pré-fabricado
chamado Whiteness RM, que a gente tem para fazer o esfregaço na superfície da mancha. Mas o importante, primeiro, transiluminar. O dente 11 provável, eu marco, 11 provável. 21, vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Aí eu faço o clareamento dental. E quanto tempo a gente aguarda do clareamento dental? A Renata está perguntando. A gente faz o clareamento e espera quanto tempo para fazer a microabrasão? Para fazer a microabrasão ou para restaurar, os trabalhos mais tradicionais recomendam 15 dias. Os trabalhos atuais, no mínimo, 7 dias. Então, para cima de 7 dias, eu tenho que aguardar, tá? Para ter estabilidade de cor e ter uma sequência operatória mais protocolar. Perfeito? Então, é de boa. E aí você faz o clareamento, né? Pode optar pela técnica consultório ou técnica combinada, e depois você vai... Aí o Marcelo fez, nesse caso, consultório e moldeira, individual, e, logicamente, a mancha não vai desaparecer, né, pessoal? O clareamento pode tentar igualar, mas desaparecer não vai sumir com essa mancha. E aí, depois de 7 dias no mínimo, tentou a microabrasão, não obteve sucesso, fez a remoção mecânica com uma ponta diamantada e restaurou. Você nota que a do lado direito aqui praticamente desapareceu, a do dente 11, né? Aí, 11. O 21 não. O que me mostrou isso? A transiluminação. Então é tentativa. Ó. Microabrasão é uma tentativa. Às vezes dá certo, mas se você seguir esse protocolo de transiluminar, quanto mais compacta e mais concentrada e mais escura, mais difícil a remoção. E a doutora Carolina está fazendo uma pergunta interessante. E caso ocorra hipersensibilidade persistente após a microabrasão? Boa, Carolina. A microabrasão nós fazemos sem anestesia. Ponto 1. Porque eu vou abrasionar, provavelmente, se eu chegar na dentina, o paciente começa a ter algum grau de desconforto. Né? Então é muito difícil você ter uma hipersensibilidade persistente. Pode acontecer de o esmalte ficar mais fino. Ainda você tem uma capa de proteção do esmalte. Então o que a gente aconselha? No final da microabrasão, vou mostrar um caso mais à frente aí, no final da microabrasão nós fazemos o polimento do esmalte. Primeiro aplicamos o nitrato de potássio, depois fazemos um polimento com feltro e recomendamos ao paciente bochechos com fluoreto de sódio a 0,05% para minimizar essa sensibilidade pós-operatória, porque o esmalte ficou mais fino e o paciente pode ter algum tipo de choque térmico nessa região que ele não teria antes, né? É interessante, só para a gente concluir o caso, né? Aí, ó. Deixa eu apagar as luzes aqui. Ó, escuro, antes de clarear. Inicial. Você está no nosso livro, é do meu amigo Marcelo Alves, você conhece ele. Sim, E aí, ó, o dente restaurado, 21, e clareado, obviamente, o clareamento antes da microabrasão e da tentativa de remoção. Certo? A microabrasão aí não foi, a microabrasão não foi um sucesso, somente ela, sem associação com resina. Pega o próximo aí, Bessa. Deixa eu voltar aqui. Eu estou trabalhando, estou fazendo você trabalhar. Caso, hein? Belíssimo caso, hein? Legal. Belíssimo, esse aí tem um controle de 4 anos. Uma técnica tranquila de resina, sem estresse. Importante é esperar no mínimo 7 dias depois do clareamento para você ter adesão e estabilidade de cor no dente e você ter tranquilidade para trabalhar. Valeu? De nada, Carolina. Bacana, demais. Entender o diagnóstico, né? Acho que é fundamental. Isso aí. Olha esse segundo. Uma aluna minha, ela virava e falava assim, professora, a mancha não me incomoda, mas a trinca do central toda vez acontece. Esse esmalte estava fino, hipoplásico. Ela tinha um contato em movimentos de protrusão ali, então fraturava ali o esmalte fino e a mancha branca bem característica. Vamos clarear primeiro, vamos tentar o clareamento e depois vamos tentar a microabrasão. Vamos transiluminar. Essas duas manchas, elas saem muito facilmente com a microabrasão desse elemento.
porque ela está menos densa, menos compactada e não tão escura. Eu não pus a foto do dente do lado, mas dá para ver um escuro muito compacto no outro incisivo que não está transiluminado. Aqui dá para ver bem, né? Dá para ver bem, aí, até ó, na minha tela. Aqui diferença tá aqui, ó. Dá para ver a diferença. Esse do lado direito, você vai tentar, mas, sei lá, eu acho que eu não vou conseguir. Vamos ver? E aí nós fizemos. Aí já interpreta a ansiedade do paciente, né? Você já vai quebrando aquele clima. Fizemos com Blue, uma técnica, aí eu só pus a foto aplicando o produto, ele vai ser espalhado, deixo 45 minutos. 7 dias depois eu fui para a microabrasão. Então essa é a pasta do Whitenis RM. E antigamente o trabalho do professor Kroll, ele mandava fazer a microabrasão com uma espátula de madeira. Você esfregava manualmente. Hoje nós usamos ou um disco mais abrasivo, ou não é uma borracha de polimento, não é uma borracha tipo uma taça de borracha, tem que ser uma borracha mais rígida, que cause uma abrasividade junto com o ácido clorídrico e esse abrasivo de óxidos. E aí você vai esfregar isso sobre a estrutura do dente, esfrega legal, uns 10, 20 segundos, lava e faz os esfregaços novamente, sem anestesia. Olha o Jorge Eustáquio aí. O Jorge Eustáquio tem um monte de casos conosco no livro. Beleza, terminei a microabrasão. Aí eu aplico o nitrato de potássio nos dentes que foram microabrasionados, deixo 5 minutos. Você sabe que o nitrato de potássio, para ter um efeito dessensibilizante, é no mínimo 5 minutos a 10. Mas aí eu estou querendo remineralizar algo que eu desmineralizei, óbvio. Eu usei uma pasta com ácido clorídrico com um abrasivo, né? Aí eu deixo o dessensibilizante e pego um feltrinho da própria FGM aqui e faço o polimento. Olha o que aconteceu. Aí eu sequei para vocês verem. Não precisa usar isolamento absoluto, não. Mas se você quiser usar um isolamento absoluto, pode ser usado tranquilamente, com segurança. O dente que tinha a trinca e a mancha mais concentrado, ele ficou mais branco. É óbvio, você acabou de fazer, ele está desmineralizado. Você molha, depois de alguns dias você chama o paciente para você ver o resultado. Eu não consegui um resultado efetivo no 11 e no 21 ficou bem melhor. E aí eu parti para a remoção do dente 11 com uma técnica restauradora 10 dias depois. Aí, nesse caso, eu quase não desgastei. Você pode usar, eu fiz a opção de usar resina Vitra, né? Você pode usar uma resina, você faz só um desgaste pequeno para mascarar aquela mancha e acrescenta uma camadinha de dentina para mascarar a mancha e uma camadinha de esmalte bem mais fina para você ter um brilho e um polimento mais favorável. Então, a associação da microabrasão com a... Aí, a hora que eu terminei, eu falei assim, nossa, mas eu ainda estou vendo a mancha. Estou vendo. Mas isso, a hora que reidratar, é que nós somos muito exigentes. Na próxima foto, que reidratou... Bota exigente aí, nisso, Paulo. Aí nós fazemos odontologia para a gente, né? E aí, ó, se você pegar a foto afastada, tal, você vai ver que ele aproximou bem. Se você afastar, tá bem legal, sem problema. Paciente satisfeita, ajuste oclusal de borda incisal, né? Como diz papai, movimentos de protrusão, de lateralidade, para você ter um sucesso. É isso aí. Alguns dentes respondem bem. Esse outro caso foi fantástico. Eu acho que o protocolo, o entendimento é fundamental, né? Então, fundamental. A utilização da técnica de botar um foto, né, para você poder interpretar, eu acho entendimento aí para saber qual caminho que a gente vai seguir e tirar a ansiedade do paciente. Né? Você sabe que essas manchas que não respondem bem, Bessa, eu vi num curso uma vez e a gente aprende muito com os outros, você sabe disso, né? Eu aprendo com você nas suas lives. Eu aprendo aqui também. A gente vai aprendendo e vai só trocando informação e vai se motivando. Se você usar um corante, a FGM não tem corante de resina. Já conversei com eles. Pô, faz um corante de resina. Se você usar um corante, que é um corante flow, uma resina flow, só que é um corante, tem corante azul, amarelo, laranja, branco e marrom. Marrom o pessoal caracteriza suco e resina em dente posterior, tal. Se você usar um corante cinza numa mancha branca pós-microabrasão,
ela minimiza a opacidade. Maravilha. E aí você usa menor quantidade de resina para mascará-la na técnica restauradora. Entendeu? Um corantezinho cinza fica top. Bacana. E essa aqui, teve jeito ou não teve esse caso? Cara, essa aí foi um chute. A Raquel de Brasília, E que aí? é professora, Deixa eu esse paciente, afasta um pouquinho. Deixa eu só tirar um pouquinho. Deixa eu só trocar tá muito brilho, né? Tá muito brilho. Mas esse paciente... Deixa eu botar a luz aqui que eu acho que vai melhorar. O meu aqui tá legal. Pronto. Aí, melhorou, ó, beleza. Botei Essa a luz, paciente melhorou. aí, microabrasão, eu não posso fazer em dentina. Não devo fazer, né? Devo fazer sobre a superfície de esmalte, a hora que chegar na dentina eu paro. Essa paciente tinha um grau de desmineralização acentuadíssimo nos 2 incisivos laterais, eu tinha dentina exposta. E a Raquel, que é professora na PUC em Brasília, hoje trabalha com o professor Newton Fal, ela fazia curso de especialização aqui conosco, isso há muito tempo atrás. E ela falou, Paulo, vamos fazer uma microabrasão aqui. E eles foram fazer, ela, o PC que trabalha comigo, e eles começaram a microabrasionar. Só que na época não existia o Whitens RM. Sabe com o que nós fazíamos a microabrasão? Com pedra pómez e ácido fosfórico. Fazia uma pasta, punha um pouco de pedra pómez no pote DAPIN, gotejava ácido fosfórico. Esse é a microabrasão raiz. Tá? Essa é a raiz. E aí foi esfregando. Aí alguém conhece a Raquel, a Celi conhece. E aí ela foi esfregando, cara, e as manchas foram se igualando. Nesse caso, não fez clareamento. Claro que tinha algumas áreas de dentina exposta que foram restauradas com resina depois. Mas nós passamos de uma situação de grande destruição para uma situação que nós não destruímos para restaurar. O dente estava com uma grande destruição, perda de esmalte, olha aí. Aí, parou aí, ó. As incisais bem esbranquiçadas, manchas dos lados, as bordas incisais com dentina exposta, nós vedamos, os caninos lá, fizemos a microabrasão e depois nós fizemos 2 restaurações, aliás, 4 restaurações de resina só nas bordas dos incisivos e no terço de área de brilho, dos incisivos laterais só nas incisais, e obtivemos um resultado muito legal. Olha aí. Isso é minimamente invasivo, um paciente que coopera, ficou feliz demais, e um caso de curso de especialização que nós fizemos antes de existir o Whitens RM, fizemos com pedra pómez e ácido fosfórico. E imagina a satisfação do paciente, né? Um menino de imediato, 16 né? anos. Curso de especialização a gente ia fazendo, e finalizamos com uma resina de cobertura. Então, a microabrasão ela é uma técnica de tentativa. A infiltração resinosa também é uma tentativa. Só que você tem que fazer um investimento caro no produto, que é o produto da DMG, só para você fazer a infiltração. Então, a microabrasão é mais acessível ao dia a dia clínico e financeiro. E aí, uma última manchinha branca também, ó, está no nosso livro, esse caso é do Bira, uma mancha branca só no dente 21, transiluminou. Olha lá. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Transiluminou, vamos tentar. Essa não está tão difícil de remover. Fez uma sequência de remoção, ficou um pouquinho, aí passou uma ponta multilaminada para acabar de remover e restaurou só o terço médio ali com um pouquinho de resina, olha aí. Sem problema nenhum, minimamente invasivo, com segurança, com tranquilidade. E isso incomodava o paciente. Se você notar a cor inicial dos dentes também, o antes e o depois, o clareamento foi bem efetivo, bem satisfatório. Então, clarear primeiro, avaliar a profundidade da mancha com a transiluminação, tentar a microabrasão e, se possível, só fizer o polimento ficar bom, muito bom. Se não, restaura com resina. Que bacana, que bacana, que bacana. Que aula, que aula, que aula, que aula. Tá legal? Maravilha. Muita gente tinha dúvida em relação a quando executar, né? Legal. Se era antes o clareamento, se era depois. Cara, que didática, que aula, que aprendizado aí. Que isso, Bessa. Prazer, que muitos colegas estiveram aí. Mais uma vez, pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É o livro.
Ó, clareamento Clareamento dental. dental e técnicas restauradoras para dentes clareados. O Calixto não gosta desse termo, eu já brinquei com ele. Eu falo, Calixto, por que você não gosta de restauração para dente clareado? Ele falou assim, não, Paulinho, não é que eu não gosto, não. O dente clareado ou não clareado vai ser restaurado com resina. Eu falei assim, mas eu chamo a atenção só para... Hoje temos resinas para dente clareado. A Vitra, DA0, E-Bleaching, né? E o problema é que as empresas, isso nós já falamos nas lives, o problema é que as empresas não padronizam as cores. Um chama de WB, WD, WE. E o clínico, pô, para nós que trabalhamos com isso, ficamos XXL. Eu uso roupa XXL, mas é porque eu sou gordinho. Agora o cara pega uma resina XXL, às vezes ele não sabe o que, que é. Né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Paulo, dê print aí, por favor. Marque dá um print aí, eu quero fazer. FGM Odonto e Paulo Cagliato. Eu vou printar aqui, ó. Eu printei também. Tinha um pessoal do Equador, tal, mas nós falamos português. Será que eles entenderam falando dessa rapidez aqui? Entende. Porque eu posso falar um pouquinho espanhol. Com certeza. Muito. Com certeza. Show, cara. Vou deixar meu Instagram aqui também, pessoal. Ó, Augusto Bessa, _dentista. Podem me seguir lá também. E dê print nessa tela, por favor. E marque a gente. Marque a FGM Odonto. Marque Paulo Cagliato e marque Augusto Bessa, _dentista. O meu é Paulo Quagliato, @Paulo Quagliato, tudo junto. E interessante, o povo fala PQ, né? Porque lá no nosso grupo tem PQ, PV. aí o PQ fica mais fácil, que o pessoal tem muita dificuldade de falar Quagliato. Porque, na verdade, é Quagliato. Mas ninguém fala Quagliato, fala Quagliato. É italiano? Né? É italiano. Aí a galera não fala o Quagliato, fala Quagliato. E eu também acabei falando Quagliato também. É outro pedigree, né? Tá imagine. Prazer estar contigo, cara. Fiquei muito feliz. Paulo, foi muito bom, cara. Foi muito bom estar aí com você. Foi extremamente agradável. Deixa eu só aqui que tem aqui, ó. Vai lá. Ó, lembrando, pessoal, que temos e-book de clareamento na bio da FGM Odonto. Ó, informação aqui que o staff está mandando aqui. O e-book tem o livro do professor e o e-book de clareamento dental aqui na bio da FGM Odonto. Não deixem de baixar. Entrem lá na FGM Odonto, aqui, né, onde a gente está, e vai na bio e baixe o seu e-book. Eu tenho certeza que vai ser extremamente útil aí. E tem algumas revistas que tem alguns casos nossos aqui que a gente sempre contribui lá com a FGM, com o pessoal lá, que eu tenho trabalho com eles já há mais de 20 anos, né? Então, começou agora. A gente tem uma relação muito legal. Muito obrigado também aí pela oportunidade de estar contigo aí. Marção, vou te ligar essa semana, Marção. Quero você aqui, tá, Marção? Não esquece, não. Vou te ligar essa semana aí. Cara, o Marção não tá na live do Na Real? Ele tá aí. Ele tá aí, tá te esperando. Ele tá me esperando lá, mas não dá nada, não. Um grande beijo, valeu. Cara. Obrigado, Marção. Você é um gênio, simpatia. Imagina. Um cara extremamente agradável de bater papo. A live aqui voou. Nós estávamos lá em São Paulo, no encontro da FGM também. Você é um cara extremamente querido por todos. Você consegue frequentar todos os grupos, porque você é assim, cara. Você é um grande querido aí. Obrigado, tá? Valeu, boa noite. Vou deixar ele de sair daqui, que eu vou dar um recadinho final. Valeu, e eu vou lá pro Na Real, mais 10 minutos. Abraço. Abraço, tchau. Obrigado, tchau. Eu que agradeço. Pessoal, que live fantástica, hein? Tenho certeza aí que vocês gostaram bastante. Muito obrigado a todos que estão assistindo. E, spoiler de semana que vem. Já vou passar aí para vocês, tá? Semana que vem estaremos aqui com... Posso falar, reprodução? Deixa eu saber aqui se eu já posso falar. Posso. O professor Garófalo estará aqui com a gente falando sobre bulk fill, resina bulk fill. Então, teremos Garófalo esse mês de julho. Teremos aí Dudu Medeiros, estará aqui com a gente falando sobre fotografia odontológica e muitos outros convidados que receberemos no projeto Bessa Convida. Toda terça-feira, às 20 horas, pessoal, pode aí conectar no perfil da FGM Odonto,
que certamente vai ter um convidado extremamente agradável aí, tá bom? Contem aí sempre com a FGM. Obrigado aí toda a equipe de marketing, obrigado aí todos os professores que passam por aqui, obrigado especialmente hoje pelo professor Paulo Cagliato, obrigado diretoria da FGM pelo suporte, sobretudo, obrigado aí à equipe de marketing, equipe de vendas, todo mundo, e obrigado especial a vocês que estão aí, ó, toda terça-feira aqui no projeto Bessa Convida. Terça-feira que vem estaremos de volta aqui com o professor, estaremos aqui, deixa eu só fechar aqui, com o professor Garófalo conosco falando sobre resina Bookfill. Estaremos aqui e deixaremos gravado. Quem perdeu algum episódio, toda terça-feira tem o Bessa Convida e deixamos gravado no perfil da FGM Odonto no IGTV. Pessoal, boa semana, fique com Deus, muitos casos clínicos, muita microabrasão, sucesso a todos, boa noite.